O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê já possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo canal Mãe Piedade no YouTube, celebrar a Eucaristia significa dispor-se para Deus. Sobretudo neste momento ou nestes dias que antecedem o Domingo do Bom Pastor, nós somos convidados a fazer o 58º ano de oração pelas vocações sacerdotais, pedindo ao dono da messe que envie operários para a sua messe. E aqui na nossa amada arquidiocese, estamos fazendo com a juventude o que se chama virada vocacional. Celebramos lá no nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, aqui no Santuário Ermida Nossa Senhora da Piedade, depois na Catedral Cristo Rei e em todas as paróquias da nossa arquidiocese. Porque é o próprio Jesus quem disse, né? Pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. Portanto, rezar pelas vocações sacerdotais significa solicitar a Deus que envie operários para a sua messe, não apenas operários, mas bons, preparados e santos operários para trabalhar na sua messe. Porque, de fato, a iniciativa é de Deus, a obra é de Deus. Nós somos apenas participantes no munus sacerdotal de Jesus Cristo. Como ele mesmo disse aos discípulos um dia: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para irdes e produzirdes fruto e que o vosso fruto permaneça. Ontem o Padre André refletia conosco sobre o sacerdote, catequista, discípulo missionário. E hoje nós vamos refletir sobre o sacerdote catequista como especialista em relações humanas. Falar em especialista em relações humanas hoje pode ser uma temeridade, porque nós vivemos tempos conturbados de um individualismo muito grande, tempos chamados da pós-verdade, tempos em que cada um se julga o detentor da verdade, o detentor do bem e do mal. Portanto, falar em especialista em relações pode ser uma temeridade. Seria se o fizéssemos seguindo a lógica do mundo, porque a lógica do mundo, ela vê, apreende,
julga, faz escolhas de acordo com seus objetivos. Mas a lógica que o chamado, aquele que é vocacionado a ser catequista, a ecoar a mensagem de Deus, a pregar a palavra de Deus, é outra lógica. Primeiro que ele tem que ter aprendido com o mestre. Eu não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Portanto, Jesus oferece a nós a sua intimidade. E só pode falar em nome dele quem faz a experiência da intimidade com Jesus. Quem vai, quem vê, quem permanece na casa dele, quem tem intimidade com a sua palavra e deixa que esta palavra ecoe no seu coração, na sua mente, no seu interior. Por isso, cada vez que o sacerdote anuncia Jesus Cristo, ele só o faz porque ele aprendeu com Jesus nas relações que Jesus estabelecia, seja com os discípulos, seja com o povo, seja com o mundo. E as relações de Jesus, ele garantiu para o discipulado uma vez. Tudo que recebi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Portanto, o primeiro critério é a intimidade com Jesus. O segundo significa buscar o próprio Deus. Eu digo assim, cada vez que nós buscamos a Deus, nós nos encontramos a nós mesmos. Se o ser humano se rejeita a falar com Deus, se rejeita a buscar a Deus, ele se perde de si mesmo ao longo da vida. Ele se perde no meio das empresas do mundo, em meio a tantas atividades muito passageiras ao longo da nossa vida. São João Paulo II diz assim: homem para os outros, o sacerdote é, certamente, mas em virtude de sua peculiar maneira de ser homem para Deus. Portanto, aquilo que o sacerdote catequista anuncia não é seu. Ele não anuncia nenhuma ideologia desse mundo, ele não anuncia nenhuma teoria política, econômica, psicológica, religiosa que seja, mas ele vive da palavra, anuncia a palavra, porque é palavra do Senhor, é palavra de salvação. Portanto, ao ser chamado, o sacerdote é convidado à intimidade com Jesus e à busca permanente de Deus. O Papa Francisco convida, em um belo texto, convida os seminaristas a saírem de si mesmos, a serem seminaristas em saída, para caminhar com Cristo em direção ao Pai e em direção aos outros no interior do mundo, abraçando assim a própria vocação e empenhando-se em colaborar com Deus para realizar o aprimoramento de si, o amadurecimento de si, a síntese interior na vida espiritual. Porque somente a vida espiritual nos ajuda a fazer a síntese de todas as nossas experiências nesse mundo. Portanto, nessa perspectiva, saindo de nós mesmos, fazendo a intimidade com Jesus e buscando o Pai, anunciando as maravilhas de Deus para o mundo, o sacerdote, como especialista em relações humanas, ele é chamado a ser um homem de comunhão. Primeiramente, comunhão com Deus, porque aquilo que nós anunciamos é um tesouro, não nos pertence. E quando descobrimos esse tesouro, damos a vida por ele. Às vezes, ao longo da vida, eu conheci pessoas que me disseram assim: ah, padre, eu já fui do movimento de juventude, quando era casado de novo, eu fiz até o encontro de casais com Cristo, mas meu tempo na igreja acabou. Agora eu não participo mais não. E eu sempre me questionei, será que eles descobriram o tesouro que é Jesus Cristo ou tiveram uma prática social, litúrgica, religiosa? Porque quando descobrimos na profundidade do nosso coração que há um Deus que nos ama, que cuida de nós, nós jamais nos afastaremos dele. Não quero dizer se a pessoa não vai mais à igreja, tenha se afastado de Deus. Não estou dizendo isso. Pode ser que tenha e cultive ainda a intimidade e a relação com o próprio Deus. Mas se é um tesouro, é preciso que o levemos aos outros,
é preciso que o anunciemos porque não nos pertence. Portanto, nós somos chamados a sermos homens da comunhão, primeiramente com Deus. Nunca perder o contato e a paixão pelo primeiro amor. É Deus quem nos chama. Ouvimos ainda no Evangelho de hoje: todo aquele que vem a mim é porque o meu Pai já o atraiu, já colocou no nosso coração um desejo natural de buscar a Deus, de ver a Deus. E em segundo lugar, o sacerdote é um homem de comunhão com os seus colegas, com os seus irmãos, na fraternidade e com o mundo. O sacerdote não pode defender uma ideologia, porque senão ele fica com uma parte. Ele não pode defender um partido, porque senão ele vai ficar com uma parte. Mas o que ele anuncia é a obra de salvação que pertence a Deus. É um tesouro espiritual que nós anunciamos. Por isso, como especialista em relações humanas, é a comunhão e comunhão sacramental com o bispo, com os colegas, que nos impulsiona na nossa atividade missionária. E poderíamos dizer, como um especialista em relações, que linguagem deveríamos falar no mundo de hoje? Nada mais, nada menos do que aquela linguagem que aprendemos com Jesus. Aquela linguagem que Jesus nos apresentou um dia, que eu costumo chamar de linguagem da proximidade ou linguagem do coração. Imaginem vocês quando a gente vai a um velório de um parente, de uma pessoa que perdeu um ente querido. Imaginem se eu chego lá e faço o seguinte raciocínio, segundo a ordem do juízo e do conhecimento. Tudo que nasce morre, tudo que começa acaba. Fica tranquila, a diferença é que essa pessoa acabou antes de nós. Que horror! Eu não consolo a pessoa, mesmo usando uma linguagem científica? Porém, se eu me faço próximo, de longe eu aceno para a pessoa, ela sente melhor, porque eu estou ali. Se eu me faço próximo, ela já tem energia para trabalhar o luto e trabalhar aquela perda. Assim foi a linguagem de Jesus, que não veio para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, a linguagem do discípulo tem que ser a linguagem da proximidade. E linguagem da proximidade não é a linguagem do juízo, mas é a linguagem da compaixão. Se lembram do episódio em que Jesus olha para a multidão e tem compaixão? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Portanto, a linguagem da proximidade se traduz na compaixão, se traduz no acolhimento, se traduz na solidariedade, se traduz no cuidado. O cuidado com todas as relações na comunidade onde trabalhamos, para que elas não se deteriorem, para que sejam relações saudáveis, para que não sejam dependência ou relações, digamos assim, que coloquem as pessoas em embaraço, mas que sejam relações maduras. E isso só é possível à luz da fé, falando a linguagem de Jesus. Que a linguagem de Jesus, como eu disse, é também cuidado. E o cuidado se expressa como aquela estrutura maior que o ser humano tem para viver a vida nesse mundo e cuidar também da nossa casa comum. Assim, amados irmãos e irmãs, assim, queridos seminaristas, cujas famílias também nos acompanham pela TV Horizonte e pelo canal do YouTube, fazendo a intimidade com Jesus, anunciando esse tesouro que aprendemos com Ele, nós falamos a linguagem de Jesus, que é proximidade, linguagem do coração, e daremos ao mundo um testemunho de relações afetuosas, efetivas, afetivas, saudáveis, à luz da fé, para colher o sentido da nossa existência, que brota do plano de Deus, e passar, semeando o bem, o amor e a paz. Assim, celebrar esses dias
Nesses dias, esse tríduo é para nós um momento muito rico, porque é o momento de pensar na identidade mesma do sacerdote, que tem que se configurar ao Cristo bom pastor. Assim como o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, o vocacionado, o sacerdote, catequista, especialista em relações humanas, é também chamado a dar a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.